Importância de conexão à internet nas escolas para alunos e professores é destacada em debate no Senado. Participantes de audiência cobram providências sobre abusos contra trabalhadores de fast food. Presidente do Senado recebe medalha de homenagem na Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foi homenageado nesta tarde pela Ordem dos Advogados do Brasil. O parlamentar recebeu a medalha Raimundo Faoro, maior honraria concedida pela entidade. A medalha Raimundo Faoro, instituída em 2008, reconhece personalidades que se destacam na preservação do Estado Democrático de Direito. No discurso em agradecimento à homenagem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou o compromisso da OAB e do Legislativo com a democracia. Não se trata de externar preferência eleitoral, preferência partidária. Cada qual legitimamente tem a sua e isso deve ser respeitado. Mas há algo que nos une em termos de intransigência. Nós não podemos admitir qualquer tipo de arroubo autoritário que vise atentar contra uma conquista de outras gerações e que nós, nessa nossa geração, temos o compromisso de manter, que é a conquista da democracia, a conquista do Estado de Direito, das liberdades públicas, das garantias individuais, dos direitos fundamentais, de uma Constituição que foi concebida depois de muitos anos de luta, de suor, de lágrima e de sangue de outras pessoas. Nós temos esse compromisso. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, lembrou que a indicação de Rodrigo Pacheco foi aprovada por unanimidade. Ele também destacou o papel de Pacheco na tramitação do projeto que modernizou o Estatuto da Advocacia. Essa inovação legislativa é o maior símbolo do avanço das prerrogativas dos advogados na história recente. Nosso senador Rodrigo Pacheco foi uma chave mestra nessa conquista, que redirecionou a história da advocacia nacional. Seu trabalho como parlamentar foi fundamental para inaugurar a nova era das prerrogativas da advocacia, consagradas na aprovação da Lei 14.365/2022. Foram sucessivos acontecimentos, frutos da mobilização da advocacia, da capacidade da Ordem dos Advogados do Brasil de se afirmar como instituição indispensável à administração da justiça e de uma profissão que merece, obviamente, ser resguardada, ser preservada, ter as suas previsões de inviolabilidade, que não é uma defesa pura e simplesmente de uma prerrogativa que constituiria um privilégio, mas uma garantia para a sociedade de proteção. Quando se defende o advogado, se defende a sociedade, isso é muito evidente. Essa narrativa de algo contra isso deve ser sempre combatida. Depois da homenagem, Rodrigo Pacheco anunciou que o plenário do Senado deve se reunir nesta quarta-feira para votar medidas provisórias que estão tramitando na Câmara dos Deputados e projetos de lei da pauta feminina. Há uma pauta da bancada feminina que eu gostaria de preservar para quarta-feira. Então nós teríamos, a princípio, o cancelamento da sessão de terça-feira, remetendo essa sessão para o momento oportuno para apreciação de medidas provisórias, tão logo a Câmara delibere. E na quarta-feira, os projetos de interesse da bancada feminina, que é um compromisso com esta deliberação. Durante a entrevista, Pacheco também anunciou que o Senado deve analisar ainda neste mês o projeto de lei que trata da obrigação dos planos de saúde cobrirem tratamentos que não estejam previstos pela Agência Nacional de Saúde. O relator do texto deve ser escolhido até amanhã.
Esse projeto vai direto ao plenário do Senado. Nós designaremos um relator até amanhã. Vamos definir um bom perfil para poder relatar essa matéria. É importante que, indo direto ao plenário, haja ao menos uma sessão de debates para poder ouvir a sociedade e os segmentos em torno desse projeto e ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. Então, em relação a esse projeto, que eu sei que é um grande anseio quanto a ele, é esse o encaminhamento que nós vamos dar para um desfecho ainda no mês de agosto. Em audiência pública hoje, na Comissão de Direitos Humanos, parlamentares, representantes sindicais e especialistas em direito debateram as condições de trabalho no setor de fast food. Com o ritmo acelerado da vida moderna, as refeições rápidas vieram para ficar. Para alimentar milhões de brasileiros, muitos empregos foram gerados. Na cozinha, atrás do balcão, na preparação e na entrega no endereço de cada pedido. A responsabilidade desse enorme contingente de mão de obra aumentou ainda mais em tempos de pandemia, sem que houvesse qualquer compensação. A flexibilização das relações entre empregadores e empregados decorrente da reforma trabalhista motivou uma sugestão encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por iniciativa do presidente da CDH, Humberto Costa, e do senador Paulo Paim, líderes sindicais, representantes dos trabalhadores e especialistas internacionais compareceram à audiência pública para debater e instruir a elaboração do Estatuto do Trabalho. O tema é o impacto da reforma trabalhista no cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras de fast food. É muito atual esse tema e estamos vendo ele acontecer não só no Brasil, mas também no mundo. Os participantes da sessão interativa cobraram providências para os maus tratos, assédio, racismo e outros abusos cometidos contra os trabalhadores do setor de fast food. O tema é muito nervoso, porque atinge trabalhadores do setor de fast food e de uma violência muito grave, né? Uma violência descomunal, né? Através de assédios, de pressão, em cima daqueles trabalhadores que, a grande maioria, o primeiro emprego, na sua grande maioria, pessoas que estão de uma necessidade muito grande e, resultado da reforma trabalhista, isso vem fazendo com que as negociações não sejam todos mais coletivas e sim individual, e essa pressão individual faz essa desigualdade aumentar muito. Lembro aqui que em 2015 realizamos uma audiência sobre a situação dos trabalhadores da empresa McDonald's, que avançou no debate e tivemos alguns acordos que foram apresentados pelos trabalhadores, em que em parte foi atendido. Nós estamos falando aqui de uma entidade que tem mais de 40 mil lojas pelo mundo, né, que movimenta 20 milhões de dólares. Então é algo muito importante, estou ciente dos problemas que estão sendo enfrentados e é uma honra de estar podendo falar aqui. A grande mídia não tem divulgado isso, ao nosso ver, da maneira que deve estar sendo feita, né? Então a gente pensa que é uma multinacional potente, né, que tem a sua intervenção, infelizmente, na mídia nacional brasileira, porque o que tem acontecido aqui já era para estar sendo divulgado pela nossa mídia livre, que a gente imagina aí há muito tempo. Junimar Roberto, presidente da Contratos CUTS, dizer que você tem razão. Nós vamos encaminhar todas as denúncias que são colocadas às autoridades competentes e, claro, que vai ser instrumento também de debate na construção da nova CLT, já que a atual, a posição permanente aqui no Brasil, digamos, contundente, não é só permanente, é de que nós temos que avançar, até mesmo revogar a CLT, tem duas teses. A outra grande tese é fazer uma revisão profunda, e por isso está na pauta o novo Estatuto do Trabalho. A Subcomissão Temporária da Educação na Pandemia fez hoje uma audiência pública para debater a internet nas escolas. Especialistas cobraram políticas públicas que garantam a conectividade.
O acesso a tecnologias de conexão digital, cada vez mais necessário para a educação contemporânea, ficou ainda mais evidente durante a pandemia, quando a internet tornou-se a única forma de estudantes e professores continuarem em contato. Na audiência pública na Comissão Temporária da Educação, os pesquisadores ressaltaram que o aprendizado é um processo complexo, que envolve várias dimensões. É necessário nós criarmos condições para que toda a população brasileira em idade escolar tenha acesso a meios remotos de ensino-aprendizagem. Claro que isso não substitui o ensino presencial, mas ela se torna uma ferramenta importante de combinação da ação remota e presencial, ou que a gente poderia chamar de ensino híbrido. É importante deixar muito claro que quando a gente fala de uso de tecnologias de educação, você abrir um vídeo sem nenhuma contextualização, você abrir uma ferramenta como o Google ou como qualquer buscador sem nenhuma contextualização, não pressupõe o uso de recursos educacionais digitais. Então, a gente tem que sempre deixar claro que é a incorporação dentro do processo pedagógico. É preciso formular e implementar políticas educacionais e programas articulados de uma maneira intersetorial e articulados com outros programas de proteção social que considerem esses contextos de cada estudante. A gente não pode tratar os estudantes, em situação de vulnerabilidade da forma como a gente trata estudantes que estão situados em outras áreas. Os nossos modelos de avaliação educacional, eles precisam também considerar essas desigualdades. Estamos muitos anos atrasados no Plano Nacional de Educação da criação do Sistema Nacional de Educação. E a palavra que eu gosto, assim, sempre de usar, às vezes as pessoas dizem, não, mas nós estamos fazendo reuniões e tal, governo federal, governos estaduais e municipais. Isso não é sistema nacional de educação, onde você estabelece objetivos, diretrizes, e usa uma palavra, pactuação. Na conectividade, o que nós vamos pactuar? Sonegação de impostos e ameaça à integridade física dos consumidores num negócio ilegal que envolve milhões de reais. O comércio clandestino de pneus será debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na quinta-feira. A segurança de milhões de passageiros de veículos automotores depende da qualidade dos pneus. Todo cuidado é pouco. Será mesmo? Enquanto as revendedoras regularizadas pagam impostos e geram postos de trabalho, um mercado paralelo atua fora de controle, sem emissão de documento fiscal. A venda direta de pneus dos fabricantes para os transportadores sem passar pelas revendedoras abre uma brecha para a sonegação fiscal e gera severos prejuízos para o setor pneumático em geral. As denúncias encaminhadas à CAI dão conta de que cerca de 100 lojas já foram fechadas com a demissão de 1.000 funcionários. A fraude se dá de várias formas. Transportadores compram pneus em quantidade muito maior que o necessário, revendendo o excedente por valores abaixo do mercado. Pneus com pouco tempo de uso são declarados como sucatas. Venda de novos casada com reformas em empresas de recapagens. Para fechar o cerco contra essa atividade ilegal, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou representantes do setor para uma audiência pública na quarta-feira, 11 de agosto. A venda direta ao transportador para uso e consumo é perfeitamente legal. Está correto, porém, quando se vende muito além do que se consome, você está dando a chance ao transportador de fazer um mercado paralelo desses pneus que ele compra mais. Temos que encontrar uma solução, porque é uma evasão fiscal federal e estadual que está acontecendo. Os senadores podem aprovar uma proposta que cria o Estatuto da População em Situação de Rua. O projeto ainda vai ser distribuído às comissões do Senado.
A pandemia trouxe mudanças e desafios para todos, mas alguns sofreram mais do que outros. Os crescimentos da taxa de desemprego e de preços de produtos básicos resultaram no aumento da população em situação de rua. Segundo o estudo divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, o número de pessoas nessa condição apenas na cidade de São Paulo em 2022 é maior do que 40 mil pessoas. No Brasil, esse número passa de 180 mil. Aqui em Brasília a gente calcula que aumentou 4 vezes mais. A pandemia, através das pessoas que perderam os seus empregos, a pandemia jogou essas pessoas em situação de rua. Rogério, mais conhecido como Barba, nasceu e morou anos na rua. Depois de muita luta, superou essa situação e criou um instituto para dar amparo às pessoas que estão nessa condição. Após uma 14ª internação aqui em Brasília, num projeto chamado Cristolândia, eu consegui vencer as drogas, o álcool. Aí eu, vendo as necessidades que eu sofria na pele quando estava em situação de rua, montei um projeto. O projeto de lei que busca criar o Estatuto da População em Situação de Rua foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. O texto garante a essa parte da população direitos como acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene básica e banheiros públicos. Além disso, prevê que um percentual mínimo da mão de obra contratada por editais de licitação para contratação de serviços seja composta por moradores e ex-moradores de rua. Então esse estatuto é muito importante para a garantia dos direitos da população em situação de rua. Esses todos, o mais principal que a gente vê é a alimentação, porque a pessoa em situação de rua, ela precisa ter um espaço onde ela recebe essa alimentação com dignidade. E também precisamos trabalhar a moradia primeiro, e precisamos trabalhar também, além da moradia, as pessoas que têm problema, que são doentes, têm a saúde mental, precisa ser trabalhada essas pessoas. As pessoas que têm problema de drogadição, precisa ser garantido o tratamento dessas pessoas, para que essas pessoas possam retornar para as suas moradias. Também está previsto no projeto a criação do Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Outra mudança é a criminalização da aporofobia, que é a aversão e a hostilidade com uma pessoa por ela ser pobre. O projeto de lei que busca implementar essas mudanças e o Estatuto da População em Situação de Rua já está em tramitação no Senado Federal e será distribuído às comissões da Casa. A comissão de juristas criada pelo Senado para revisar a lei do impeachment vai apresentar o texto final em setembro. Foi a 4ª reunião da Comissão de Juristas que estuda a atualização da lei do impeachment. A lei é de 1950 e não foi inteiramente incorporada pela Constituição de 88. Por isso, a cada processo é preciso criar um procedimento usando várias normas diferentes. Os juristas estão trabalhando divididos em 2 subcomissões. Uma delas estuda procedimentos, como, por exemplo, o rito para os julgamentos. E a outra subcomissão trabalha nos tipos penais, ou seja, que crimes cometidos por agentes públicos podem levar à perda de mandato. Na reunião administrativa, foi criada mais uma subcomissão, que vai fazer a adequação redacional do texto. O presidente da Comissão de Juristas, ministro Ricardo Lewandowski, elogiou o trabalho feito durante o recesso e disse que a comissão deverá votar o texto final em setembro. Temos um texto muito denso, contribuições riquíssimas, mas chegou um momento de nós, de certa maneira, condensarmos esse texto, seja do ponto de vista dos tipos penais, seja do ponto de vista também do procedimento. Então, conforme conversamos, nós alteraríamos o nosso cronograma de reuniões para que as 2 comissões se reunissem de forma independente da comissão maior, que é esta nossa comissão, que agora se reúne presencialmente, para que até o final de agosto oferecesse a esta comissão um texto consolidado.
dentro desta orientação que nós traçamos, de fazer um texto mais enxuto, um texto que inclua as alterações que foram promovidas pela Constituição de 88, que nós verticalizemos na parte procedimental a ampla defesa dos acusados nos processos de responsabilidade, e aí nós nos reuníssemos em setembro para finalmente nos debruçarmos e aprovarmos eventualmente um texto final para entrega ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Muitas atividades estão acontecendo no Senado para celebrar o ano do bicentenário da independência do Brasil. E a TV Senado lança uma nova programação em comemoração aos 200 anos da independência. O 7 de setembro deste ano tem uma simbologia especial. É o ano em que o Brasil comemora o bicentenário da independência, uma data que mobiliza o país em um ano eleitoral. Tenho convicção de que esses dois grandes acontecimentos, o bicentenário da independência do Brasil e as eleições no nosso país, se irmanarão em seu profundo significado cívico e serão marcados pela renovação de nosso amor pelo país e de nosso compromisso com a sociedade brasileira. Para celebrar esta data histórica, o Senado está desenvolvendo uma série de programas e atividades comemorativas. Quando a gente olha tudo em perspectiva, a gente tem uma visão bastante diferente, né? A vantagem desse momento é nos dar um mote desse olhar em perspectiva, porque normalmente as coisas vão se seguindo e a gente dificilmente para olhar de fora, né? Então esse é o convite. A TV Senado estreou uma nova programação com destaque para os 200 anos da independência do Brasil. Além de tratar do tema em entrevistas e reportagens, a TV criou programas e vai exibir documentários que vão mostrar mais informações e curiosidades sobre esse período da história brasileira. Uma das estreias é o programa Que Brasil é Este? O programa se propõe a fazer uma reflexão sobre os 200 anos da independência e a gente levou a questão Que Brasil é Este para diversas pessoas, para pesquisadores, para escritores, para líderes de movimentos sociais, empresários e cientistas. A TV também já lançou a campanha Bicentenário, com peças curtas que contam de maneira lúdica como se deu o processo de independência do país. São 5 programas de 1 minuto de duração cada um, abordando 5 personagens que, de uma certa forma, contribuíram ou consolidaram a nossa independência. A TV Senado, em parceria com o jornalista Fernando Rocha, estreou também a série É Assim que a Gente Fala. São vídeos de 2 minutos que mostram a cara de cada estado brasileiro, desde o sotaque, as gírias e expressões típicas. A gente encontrou muitas surpresas. Uma delas foi perceber, por exemplo, que o sotaque nordestino não é um só, ele tem muitas variedades. Brasília, nossa capital, nosso Distrito Federal, tem sotaque sim. O Espírito Santo também tem o seu sotaque. A gente descobriu que égua é quase uma vírgula lá nos estados do norte, mas existe égua também em Santa Catarina, no sul do Brasil. Égua! A gente encontrou gente muito orgulhosa de falar desse patrimônio imaterial que é o nosso jeito de falar. Rensga! A TV estreia também neste mês de agosto uma nova temporada de documentários que discutem o Brasil da sua história até os dias atuais. Queria destacar muito a coleção de documentários que a gente tem, que tem a visão histórica, a visão geográfica, cultural, artística do Brasil. Então, o papel da TV pública é esse mesmo, né? É uma TV para pensar, e nesses 200 anos para pensar o Brasil. O presidente do Senado determinou o bicentenário como uma atividade importante do Senado Federal. Então, a TV Senado está com uma programação. Tivemos recentemente o programa Jovem Senador, com um tema de redação sobre o bicentenário. Estamos fazendo podcast da Rádio Senado, a agência com reportagens especiais. Então, a comunicação está engajada nesse processo e a TV Senado é uma parte fundamental disso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Vai começar agora um novo episódio do programa Que Brasil é Este?